Amo mais. Olha, eu vim conversar com vocês, eu acho um papo bacana, diferente. É uma percepção que eu tenho muito desse marketing de influencer, desse mercado muito doido aí. Eu espero que vocês gostem. É algo que eu escrevi e vamos lá então. Eu queria começar fazendo uma pergunta para todos vocês, hein? Quantas pessoas aqui já se sentiram invisíveis? Isso é papo sério, hein? Eu não estou falando invisíveis no sentido físico, é claro, mas invisíveis no sentido emocional, no trabalho. Quem já se sentiu invisível na própria família? Quem já se sentiu invisível no relacionamento? Invisível nessa internet de meu Deus, né? Que todo mundo acha que é visto, está sendo visto e sendo visto, né? E quem já se sentiu até invisível na própria vida? Então, é porque eu acho que a maior crise do nosso tempo não é uma crise de atenção, definitivamente. Eu acho que a maior crise do nosso tempo é uma crise de reconhecimento. Nós passamos o dia inteiro tentando ser vistos, mas raramente nos sentimos compreendidos. E talvez seja exatamente por isso que a influência tenha se tornado um dos ativos mais valiosos da economia moderna. Na minha humilde opinião, influência não é audiência, mas influência é reconhecimento. E eu vim falar para vocês disso um pouquinho. A minha história não começou com um plano. Eu queria realmente muito dizer para vocês, eu tinha um plano. Não, eu não tinha um plano. Mas quando eu entrei no BBB, eu era uma jornalista formada assim, mas tentando reencontrar meu próprio caminho. Com boletos, com inseguranças, com medos, com defeitos suficientes para abastecer uma temporada inteira de reality show. Eu acho que vocês viram isso. E talvez tenha sido exatamente isso que funcionou, tá? Porque eu entrei sem estratégia alguma, porém eu entrei inteira. Eu acho que vocês viram isso. As pessoas nunca se apaixonaram pela melhor versão de mim. Eu acho que vocês se conectaram com a minha versão mais humana. E aí agora eu vou trazer isso para as grandes marcas, sabe? O que eu acho que é o erro das grandes marcas? Durante muito tempo as marcas acreditaram que precisavam ser perfeitas. Os influenciadores acreditavam que precisavam ser perfeitos. As empresas todas acreditavam que precisavam ser perfeitas. Os líderes, perfeitos. Foi aí que aconteceu uma coisa muito curiosa. Quanto mais perfeitos todos ficavam, menos confiáveis pareciam, pelo menos para mim e para vocês. Porque assim, tem alguém perfeito aqui? Mais perto disso é você. Definitivamente não. Mas então, é porque a perfeição ela não gera identificação, mas a humanidade gera, sabe? Então assim, eu acredito que as pessoas não buscam alguém para admirar. Não. Eu acredito que as pessoas busquem alguém que as ajude a se compreender. Vocês me entenderam? Porque o que cria conexão não é ser admirado. É fazer alguém pensar assim, porra, eu achei que só eu sentia assim. As pessoas não se conectam porque você diz algo novo, ela redescobrindo, né, as coisas, não. Eu acho que as pessoas se conectam porque você diz algo que elas sempre sentiram, mas nunca conseguiam colocar isso em palavras, sabe? E eu vivi isso recentemente, né? Eu publiquei um vídeo sobre maternidade e claro que eu imaginava que poderia sim gerar algum debate. Mas o que eu não imaginava é o que aconteceria depois. Centenas de mulheres começaram a me escrever, algumas contando as suas escolhas, outras mulheres contando as suas culpas, outras falando sobre o medo de não corresponderem às expectativas da sociedade. E o que mais me chamou a atenção foi que muitas delas
não estavam discutindo o vídeo, aquele vídeo que eu tinha colocado, que eu tinha postado. Essas mulheres estavam contando a própria história. Vocês entendem? E foi aí que eu percebi uma outra coisa. Que as pessoas não querem ser apenas informadas. Não. As pessoas querem se sentir compreendidas. Porque quando alguém consegue colocar em palavras algo que você sentiu durante anos, você não se sente convencido. Eu não preciso convencer ninguém. Você se sente visto, as pessoas se sentem vistas, eu me sinto vista. E aí que eu quero trazer o BBB para essa história toda. Porque o BBB, para mim, né, ele nunca foi um programa de televisão apenas. Para mim o BBB é um laboratório social, viu, gente? Porque muito antes de existirem esses influenciadores profissionais, né, com milhares e milhares de seguidores, ganhando milhares e milhares de reais, né? Muito antes das marcas entenderem o valor das comunidades, antes desses algoritmos loucos ditarem e decidirem quem aparece ou quem não aparece, o BBB já estava nos ensinando uma outra coisa, que a conexão emocional é mais poderosa do que qualquer algoritmo. E a gente tem visto isso, inclusive, nas minhas redes sociais. Porque o algoritmo, ele distribui o conteúdo, sim. Mas quem distribui o significado são vocês. Quem distribui o significado são as pessoas. E o que eu aprendi com tudo isso? Eu descobri uma coisa bem curiosa. As pessoas acham que fama gera influência. Mas nem sempre. Por quê? Existe gente muito famosa que não move absolutamente ninguém. E existe gente relativamente pequena, seu vizinho do lado, o médio e o pequeno influenciador, né? E que essas pessoas, elas mudam vidas todos os dias. Porque influência não nasce de visibilidade. Para mim, a influência nasce de credibilidade. E essas pessoas geram em vocês isso. O que eu comecei a perceber isso de uma forma muito concreta, porque eu não percebi isso através de uma planilha, eu não recebi isso num relatório, não tinha isso em livros. O que eu estou falando para vocês, gente, é o que eu tenho visto agora, sabe, na vida real. Dentro da minha própria comunidade, que são vocês, assim, né? Então, quando eu saí do BBB, algumas coisas curiosas aconteceram. E aí, agora eu vou contar para vocês, assim, eu acho que ninguém sabe disso, que eram informações internas nossas, e eu vim trazer para vocês. A água micelar que eu usava lá todos os dias, eu não sei se vocês me acompanharam, mas eu fazia meu skincare. Não sei, gente, mas... eu tenho que contextualizar, eu tenho. Mas então, eu usava, né, essa água micelar no meu skincare. E o Brasil esgotou essa água micelar toda, gente. E sabe o que é muito diferente? Por quê? Porque a água micelar não tinha marca, ela tinha aquele rótulo do BBB nela, as pessoas procuraram essa água micelar, né? Porque do formato da embalagem, da tampinha, da cor, não sei. E aí agora essa marca me chamou para ser embaixadora. Tá? Eu acho que disso que a gente moveu, que eu quero trazer as conclusões hoje. Então teve esse crescimento absurdo de 195% das vendas, tá? Isso porque ninguém sabia qual água micelar que eu estava usando. Não tinha marca ali. E as roupas que eu usava também esgotavam. Tá vendo? E também eu não tinha propaganda ali. Os bonés que eu usei esgotaram também. Os sapatos, que por mais esquisitos que pudessem parecer, gente, porque eu sou esquisita, eu tô com um sapato amarelinho, entendeu? Que não é algo tão convencional. Então, por incrível que pareça, os sapatos também esgotaram. Só que o que mais me chamou a atenção nunca foi o produto em si, né? Que a gente está falando água micelar, sapato, roupa, boné. Foi o que acontecia do outro lado da venda. E aí que vem a parte mais gostosa e deliciosa disso tudo. Eu vi pequenos empreendedores mudarem de vida. Um amigo meu, ele precisou contratar mais pessoas. Ele comprou novas máquinas, ele aumentou a produção dos sapatos e melhorou a estrutura da empresa. E digo mais, ele aumentou o salário das pessoas e já está com a escala 5x2.
E teve também uma outra empreendedora, que é a dona da marca da empresa de roupas de ginástica que eu estava usando, que também era algo muito peculiar, né? Que eram roupas bem estampadonas, exóticas. Muito obrigada, gostei. Vão participar comigo, eu acho que isso aqui é muito importante. Mas então, era peculiar mesmo, né? Diferentonas, muitas dessas estampas ela mesmo que desenhou, né? E ela estava passando por grandes dificuldades financeiras, gente. E o marido dela tinha acabado de perder o emprego. Isso porque, né, tem família, toda uma estrutura, filhos. E depois do aumento das vendas, ela conseguiu ampliar a produção. E aí que vem o melhor plot twist da história toda. Ela conseguiu contratar o próprio marido. Vocês fizeram isso, tá? É por isso que eu quero muito contar pra vocês. Vocês mudaram vidas, entendeu? E foi aí que eu entendi uma outra coisa, que a influência não é sobre fazer alguém comprar alguma coisa. Não é. Influência é sobre o efeito em cadeia que acontece depois. Porque quando alguém compra um produto, a história não termina nesse produto. Ela só começa. Porque existe alguém produzindo, existe alguém empregando, existe alguém pagando contas, existe alguém realizando um sonho, né? Quantas pessoas aqui têm sonhos, né? Existem pessoas sustentando famílias. E o que acontece? O que as pessoas gostam de reduzir? As pessoas costumam medir influência por curtida, gente. As pessoas gostam de medir influência por alcance, por visualizações. Vocês estão entendendo que não é por aí? Porque talvez a medida mais interessante da influência seja outra. Quantas vidas foram impactadas quando ninguém estava olhando? E eu comecei a perceber que isso não acontece apenas quando falamos de produtos. Isso acontece quando a gente fala de pessoas também. E nós aprendemos a construir valor. A gente sempre aprendeu a dar valor para os produtos. Então a gente aprendeu a construir valor nos produtos. Mas a gente esquece de reconhecer o valor em quem? Em nós mesmos, nas pessoas. E aí que vem outra parte que, não sei se vocês acompanharam, mas recentemente eu também publiquei um vídeo sobre o Bolsa Família. Mais de 25 milhões de visualizações. Mas é aí que a coisa não tá. Por quê? Olha, aí que a coisa começa a ter um sentido mesmo. O que mais me marcou não foram esses números, foram as mensagens. Foram as pessoas contando que aquela tinha sido a história da própria família dela. As pessoas dizendo que conseguiram estudar por causa daquele apoio. As pessoas dizendo que a mãe delas teve uma oportunidade que talvez não existisse sem o Bolsa Família. E naquele momento que eu percebi uma outra coisa, que influência não é fazer as pessoas repetirem a minha opinião. Influência é fazer as pessoas enxergarem a própria história sob uma nova perspectiva. Ai, gente. Por quê? Porque quando alguém se sente representado, a pessoa deixa de ser apenas um espectador e a pessoa passa a fazer parte da conversa toda. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo parte da conversa. Entendeu? E aí que vem o colapso da performance. Essa frase é muito minha cara, né? Aí eu vou falar para vocês o que eu acho que é isso, o colapso da performance. Eu acho que a gente vive uma época estranha, estranhíssima, tá? Uma época muito estranha. As pessoas publicam tudo, mas revelam pouco. As pessoas mostram a rotina delas o tempo inteiro, falta entrar com o celular no banheiro e publicar. Mas as pessoas escondem a verdade. As pessoas mostram o corpo, amam o corpo livre, é isso mesmo, mas tem gente escondendo as próprias inseguranças com isso. As pessoas mostram o tempo inteiro as conquistas, as bolsas caríssimas, os luxos, as viagens, né?
Só que as pessoas escondem o medo por trás disso. As pessoas mostram felicidade, todo mundo é lindo nas redes sociais, né? Todo mundo é maquiado, bonito, cabelo feito, não, beleza. Então as pessoas mostram essa felicidade louca, só que elas escondem o custo emocional que é para sustentar esse tipo de coisa. Então assim, quanto mais essa performance calculada cresce, mais a verdade se torna valiosa. Por quê? Porque a verdade foi escassa, gente. Porque é tudo calculado hoje em dia na internet. A internet está cheia de personagens e cada vez mais sedenta por pessoas reais. A internet quer vocês. Porque durante muito tempo a comunicação premiou quem chamava atenção, né? Vocês lembram? Chamava atenção na internet. Ó, que legal e tal. Né? Só que hoje a gente começa a recompensar quem merece confiança. Pelo menos é isso que eu acho que tinha que acontecer. Começar a premiar as pessoas que merecem confiança. A tecnologia evoluiu, os filtros evoluíram. Quem é que é do tempo daqueles filtros de cachorrinho, hein? Não evoluíram esses filtros, gente? Opa, hoje em dia você coloca um filtro aí, meu Deus do céu. E aquele do cachorrinho eu já achava que seria o máximo do auge. Não. Esses algoritmos falam que evoluem, eu não sei se isso é evolução, mas falam que os algoritmos estão evoluindo. Né? Mas a confiança continua sendo construída do jeito mais antigo do mundo. A confiança, ela só é construída com o quê? Com verdade. A tecnologia mudou quase tudo, mas não inventaram nada capaz de substituir a confiança. E aí que vem a parte mais louca. Eu não sei se vocês estão entendendo. Está fazendo sentido para vocês? É porque eu falo que eu procurei muito, sabe? Em literatura, em autores. Se já tinha, sabe? Se tinha algo na literatura sobre isso, eu não encontrei. Mas o que eu estou falando aqui é o que eu identifiquei. É o que vocês me proporcionaram. Então, para mim, a identificação não é influência. Eu vou explicar, tá? Porque eu sempre escutei uma frase. Ana Paula, você já é identificação. Ok. E durante muito tempo eu achei que era isso mesmo, né? E que identificação era a mesma coisa de influência. Só que hoje eu não acho mais. Eu vou explicar para vocês. Porque identificação e influência não são a mesma coisa, porque identificação para mim é apenas o começo da história. A identificação nossa, faz o quê? Faz vocês olharem para mim. Só que não faz vocês acreditarem em mim. Não nesse primeiro momento. Vocês podem se identificar com a minha dor. Aconteceu o que eu sei. Né? Vocês se identificaram talvez com a trajetória, com as minhas ideias. Talvez vocês se identificaram com os meus medos, com os meus sonhos, né? Porque a gente vive no mesmo planeta Terra, então muito provavelmente a gente compartilha de sonhos iguais. Mas isso não significa que vocês confiem em mim. Não nesse primeiro momento, porque para mim confiança é outra coisa. A confiança leva tempo. A confiança exige o quê? Para mim a confiança exige coerência. E digo mais, para mim a confiança exige repetição. E aí a confiança exige verdade. E vocês me acompanharam durante 100 dias. Então vocês me viram durante esses 100 dias, esses meus movimentos. E também, não sei, né, mas há 10 anos eu também estava lá. Então, eu não sei se vocês me acompanham, mas então a gente tem aí uma trajetória de uma década. Né? Então, eu aprendi isso da forma mais improvável possível. Eu aprendi isso de dentro de um reality show, das 2 vezes. Porque o público não acompanha apenas quem eu sou quando está tudo bem. Vocês me acompanharam quando eu estava sob pressão, quando eu estava errando, quando eu estava sendo criticada. Vocês me acompanharam quando eu estava sendo mal compreendida, e eu fui. E sabe o que é pior? Vocês me acompanharam quando eu decepcionava pessoas. E a gente faz isso, a gente decepciona pessoas. E mais, vocês me acompanharam enquanto eu também me decepcionava. Porque a gente também faz isso com a gente se decepciona. E talvez é exatamente aí que nasce a confiança. Não na perfeição, mas na consistência. As pessoas podem concordar ou discordar de mim. Isso vocês fazem, tá? Eu leio o que vocês escrevem. E tá tudo certo, e tá tudo bem.
Eu já falei isso no programa várias vezes. Só que você sabe o que esperar de mim. Porque tem 10 anos aí na praça, eu acho que você sabe exatamente o que esperar de mim. E para mim, a coerência é a matéria-prima da confiança. E eu acredito muito que a influência, então, acontece em 4 etapas. Aí que eu queria muito que as marcas entendessem, tá? Porque assim, primeiro vem a identificação. Alguém olha e pensa, me reconheço nela. Temos pontos ali em comum. Ok. Depois vem a conexão. Essa parte é maravilhosa. Eu quero continuar ouvindo essa pessoa. Muito obrigada, viu, gente? Então, a gente passou da identificação, a gente já está aqui conectado. Só que aí, só depois dessa conexão que vem a influência. Essa pessoa mudou alguma coisa em mim. E é o que vocês escrevem para mim. E é o que eu leio. É o que vocês falam comigo. E é o que eu escuto de vocês. Então, o mercado costuma começar pelo final. O mercado quer começar pela influência. Mas a influência verdadeira começa muito antes. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. A influência verdadeira, ela começa quando alguém se sente visto. As pessoas podem chegar pela identificação. Ok. A gente chegou pela identificação. Só que as pessoas só permanecem pela confiança. E é por isso que várias pessoas somem, sucumbem, desaparecem. Vocês param de seguir. Por quê? E é nessa travessia que nasce a verdadeira influência. A identificação gera conexão, mas a confiança é que gera a influência. A identificação faz alguém olhar para você, mas a confiança faz alguém acreditar em você. A identificação pode abrir portas sim, mas é a confiança que convida a entrar. A identificação aproxima, mas é a confiança que transforma de verdade. E aí a gente volta a falar assim, o que as pessoas realmente compram? O que vocês estão comprando, hein, meu povo? Não, eu sei que vocês são consumistas. E o que vocês andam comprando? Então, eu acho que ninguém compra produto puro e simples. As pessoas compram significado. As pessoas não compram cosmético. As pessoas compram autoestima. As pessoas não compram roupas apenas. As pessoas compram identidade. As pessoas não compram experiências. Você não está comprando uma viagem. Você não está comprando voo naquele restaurante. As pessoas compram pertencimento. E as pessoas não seguem pessoas, tá? As pessoas, definitivamente, as pessoas não seguem pessoas. As pessoas seguem histórias que as ajudam a entender quem elas próprias são. E eu não acho que a minha maior realização tenha sido aparecer na televisão. Nem muito menos ter ganhado um reality show. Nem voltar pela televisão, e olha que era um dos meus grandes sonhos, tá, gente? Eu sou jornalista. Mas, no fundo mesmo, a minha maior realização na vida foi descobrir... Aí ela vai querer chorar de novo. A minha maior realização foi descobrir que a vulnerabilidade não afasta a gente. A vulnerabilidade nos aproxima. Porque assim, a coragem não é uma ausência de medo, né? Eu acho que todo mundo sabe, tá careca de saber isso. Não é, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a gente parar de negociar com a sua própria verdade. E cada um de vocês tem a verdade de vocês. Então vocês parem de negociar com a verdade de vocês. Pelo amor de Deus. E aí, durante anos me perguntaram qual que era o segredo da minha conexão com o meu público. Aí teve época que eu respondia, é minha personalidade, facinha, eu sou ótima. Docinho de coco, né? O Biel já falava isso. Aí depois eu falei, não, eu acho que pode ser a coragem. Aí depois eu pensava e falava assim, é porque eu pego assuntos espinhosos, complicados, e transformo numa comunicação mais fácil. Então eu falei assim, não, pode ser a comunicação. Só que hoje, agora, eu responderia uma outra coisa. Eu falaria que é o pertencimento. Por quê? Porque ninguém quer ser convencido de nada. Pelo amor de Deus. Eu não me convencer de nada, eu não quero convencer vocês de absolutamente nada. Mas as pessoas, elas querem ser o quê? Eu quero ser compreendida. E vocês?
Ninguém quer ser impactado pura e simplesmente. As pessoas querem ser reconhecidas. Ninguém quer encontrar pessoas perfeitas mesmo porque elas nem existem, né? Porque se tivesse alguém perfeito, a gente não estava em cima desse planeta Terra, gente. As pessoas... O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar permissão. A gente quer encontrar permissão para poder mudar. Porque a gente muda, tá? E outra coisa, a gente quer encontrar uma permissão para falhar. Porque a gente falha, a gente erra. Eu quero encontrar permissão para recomeçar. Olha eu aqui com 44 anos recomeçando com vocês. Eu acho que vocês também querem ter essa permissão, né? Às vezes vocês querem recomeçar e está tudo bem. Então as pessoas querem permissão para ocupar espaço. As pessoas querem permissão para existir sem pedir desculpas por existir. E talvez seja aí que a verdadeira influência faça, sabe? Eu acho que a influência está aí. Nesse nosso pertencimento, nessa nossa permissão de sermos nós mesmos, da gente conseguir errar e seguir adiante. Porque eu não vou mudar o que vocês compram. O que eu posso fazer é fazer vocês acreditarem que é possível ser vocês mesmos. Porque esses produtos acabam, inclusive esgotaram, tá? As tendências passam. Modinha, gente, ou coisa gera, tá? Passa, vocês gastam dinheiro à toa, viu? Com modinha. Essas plataformas mudam, né? Orkut, cadê? Agora é TikTok, que eu tô custando aprender a mexer nesse negócio, né? E os algoritmos, esses temidos algoritmos, eles também envelhecem. Ou vão envelhecer, tomara que envelheçam rápido. Mas quando alguém encontra coragem, quando você encontra a coragem de ocupar seu próprio lugar no mundo, isso continua ecoando muito depois que a tela desse celular de vocês apaga. Sabe por quê? Porque eu acho que é aí. Talvez seja justamente aí que a influência deixa de ser marketing. Por quê? Porque a influência, no fim das contas, não seja a capacidade de eu mudar o que as pessoas compram. Talvez seja a capacidade de fazer alguém se sentir menos sozinho. Vocês já pensaram nisso? Que a gente só quer ser mais visto. A gente só quer ser mais possível, sabe? Vocês entendem quando eu falo da gente tentar ser mais possível? E é isso pra mim que seria tudo, sabe? Se as marcas entendessem isso. Que a gente entende porque você foi um das nossas vidas quando você nem imaginava. tinha como terminar de uma forma melhor? Então acho que vocês entenderam. Acho que o que falta agora, quem entender são essas grandes marcas, delas entenderem como é que funciona. Então eu só tenho que agradecer muito a todos vocês por estarem aqui hoje. Eu espero que eu tenha modificado um pouquinho a forma de vocês pensarem, porque realmente é muito complicado esse mundo, né? De influência, e marketing, e compra, não sei mais o que. Então, ó, muito obrigada.